Gente, bom dia. No circo, né? Isso aí. Sou Silvia Ramos, sou da Universidade Cândido Mendes, faço pesquisa sobre violência, segurança, polícia já há muitos anos. Me pediu para falar sobre propostas sobre segurança, mas o Henrique, cadê o Henrique da INA? Falou, tem que ser propositiva. Em 10 minutos. Eu falei, mas Henrique, mas tem que ser propositiva. Então, eu tenho um desafio hoje aqui, eu me proponho a falar sobre panorama de segurança no Rio e proposta de segurança no Rio, sem falar de UPP. Porque falar de UPP, todo mundo já tem uma posição. E eu queria que a gente pensasse, aproveitar o dia de hoje para a gente pensar, para ver se a gente consegue pensar em outros caminhos. Porque quando a gente tem uma posição muito já clara e sobre as coisas, você fica com outra a favor e não sai disso, né? Então, eu vou tentar fazer um outro percurso. Minha primeira hipótese, minha primeira questão, minha primeira proposta para a gente pensar é o seguinte: política de segurança salva vidas ou mata. Vocês sabem que se a gente pensar com problema de segurança, de violência, só o problema dos homicídios, e não são só esses problemas de segurança e violência, tem os crimes contra o patrimônio, mas se a gente pensar os homicídios, que são os crimes mais graves contra a vida, tem muitas teorias, tem muita gente que acha que esse problema de violência não é um problema só de polícia, nem de segurança pública. Tem prevenção, tem saúde, tem educação, etc. A minha proposta aqui é que a gente pense que não, que na verdade, política de segurança, o tipo de polícia que a gente tem é decisivo para a gente ver se a gente vai ter mais ou menos homicídios. Que política de segurança, Secretaria de Segurança, comandante de polícia, impacta, tem influência, tem efeito, produz mais ou menos segurança a curto prazo. Mudou a política de segurança, mudou a polícia, a gente vai ter mais vidas salvas ou menos, vai ter mais gente morrendo ou menos. Eu estou defendendo essa hipótese radical baseada no que aconteceu no Rio nos últimos 6 anos, não nos últimos 8 anos. Não estou falando de governo, estou falando nos últimos 6 anos. Os dados, os números mostram que menos 7 mil pessoas morreram, se a gente usar o parâmetro de quantas pessoas morriam até 2008. Tomando 2008 e o que aconteceu com 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, menos 7 mil pessoas morreram. Menos 7 mil. Pouco mais de 1.000 por ano. O que aconteceu? Ligeira mudança na política de segurança no Rio de Janeiro. Ligeira. Uma pequena mudança, não foi muito radical. Então, essa é a minha primeira hipótese. Eu estou falando isso porque eu estou defendendo uma posição mesmo no meu campo de pesquisa, de estudos. É muito comum no meu campo, nas ciências sociais, entre os sociólogos e os antropólogos, dizer assim, não, porque violência, homicídio não é só um problema de segurança, não é só um problema de polícia. Tá bom, não é só, mas o que eu estou defendendo aqui é que política de segurança, política de polícia impacta imediatamente. A gente tem vários exemplos. Tem de Pernambuco, tem de São Paulo, tem vários exemplos. Em São Paulo, só para vocês terem exemplo, só para vocês terem noção, mudou o secretário de segurança, tinha um secretário de segurança que falava, rota, vamos para cima, não sei o que e tal. Mudou o secretário de segurança de São Paulo, nos 3 meses seguintes, caiu 65% o número de mortes provocadas pela polícia. E eram muitas as mortes provocadas pela polícia. Caiu o homicídio lá em não sei quanto por cento, em 25%. No Rio de Janeiro não foi muito diferente. Então, a gente está falando... Bom, então a minha primeira hipótese é essa. Segunda hipótese, segunda questão que eu quero defender aqui. O problema da violência e da criminalidade não é o crime, não são os criminosos. O problema da violência e da criminalidade é a polícia. E isso não é só no Rio de Janeiro, onde a polícia foi muito fundo dentro do crime, se envolvendo com dinâmicas de criminalidade, criminais, e o fundo do poço foi as milícias.
Só aconteceu milícia no Rio. Tem grupos de extermínio em outros lugares e tal, mas milícia, que é a polícia organizada dizendo assim, vem cá, eu não vou terceirizar, eu não vou pegar dinheiro do traficante que domina o território. O que eu preciso fazer? Pegar dele, pegar um percentual dele. Ele domina o território, eu sou a polícia, eu vou lá e eu digo assim, Jailson, eu quero passar aqui, eu quero 10% do que você ganha no final da semana. Não, eu vou dominar o território. Eu vou fazer o mesmo que ele faz, ele é o traficante, eu vou fazer o mesmo que ele faz, ele domina o território, ele vende o gás, ele vende o gatunete, ele cobra a segurança. A diferença é que aquele traficante vende droga, eu não vou vender droga, mas é do controle de território. O que foi isso? Quer dizer, então a gente tem no caso do Rio de Janeiro, realmente um caso raro no Brasil e no mundo, em que a polícia, por uma série de circunstâncias, foi muito fundo, entrou demais. É normal, as polícias do mundo inteiro, isso é normal. Uma parte da polícia às vezes se envolve com o mundo do crime. No caso do Rio de Janeiro, uma parte muito grande, muito expressiva e foi muito fundo dentro do mundo do crime, em dinâmicas de criminalidade, no arrego e tal. Vou falar disso, que todo mundo sabe disso, já está muito escrito na literatura, tem muita coisa escrito sobre isso. Mas a milícia é o exemplo, a gente sabe quando chegou no fundo do poço? É o suprassumo, é o paradoxo, é o paroxismo eu sou polícia, eu vou fazer o crime igualzinho eu aprendi com eles. Bom, mesmo nos países, nos lugares, nas sociedades em que não aconteceu com as polícias de lá o que aconteceu com as de cá, mesmo assim, a questão da criminalidade não está nos criminosos, nem os problemas, nem as soluções. O que aconteceu no Rio de Janeiro não foi porque os criminosos do Rio eram mais espertos, mais inteligentes ou mais perigosos do que os outros criminosos das outras cidades brasileiras, que dominaram o território e recebem a polícia segurando um menino de 18 anos, de 15, 17, segurando fuzil, etc. Controlando a entrada e saída. Não é porque os nossos criminosos eram mais inteligentes ou eram mais perigosos. O que aconteceu no Rio é porque houve uma combinação de violência e de corrupção policial com o mundo do crime que aprofundou essas características. E a gente teve essa situação que só tinha no Rio. Então, a minha questão é a seguinte, e isso aconteceu porque a polícia deixou, contribuiu, incentivou, se omitiu, etc. Então, a minha terceira hipótese é o seguinte: para mudar o quadro de violência e de segurança da cidade e do Estado, é preciso mudar a polícia. 2 minutos. É preciso mudar a polícia. A gente tem que ir fundo, tem que acreditar obsessivamente de que é possível e é preciso mudar a polícia. O pouquinho que a gente mudou nos últimos 6 anos, caíram 6.000 homicídios. Só que nós estamos num momento muito crítico, muito grave da vida do Rio de Janeiro, muito perigoso, que é o seguinte: as taxas de homicídio caíram, despencaram na Zona Sul, no centro, em parte de Santa Teresa, em parte da Tijuca, mas aumentaram na Baixada, estão começando a explodir em São Gonçalo e em certas áreas onde as UPPs não deram certo, falei UPP, não era para ter falado, em certas áreas, como o Complexo do Alemão, da PEN e tal, tipo assim, a gente fala assim, que merda, tiroteio lá todo dia. Mas tudo bem, é Complexo do Alemão mesmo, né? Nada dá certo ali. Essa naturalidade, essa naturalização da violência. Na Baixada, taxa de homicídio está explodindo, mas na Baixada, eles sempre se mataram lá entre eles. Sempre, aquela história lá, aquilo é normal. A gente está num momento muito perigoso, em que é um momento mais perigoso do que o momento onde nós estamos com taxa. Hoje a taxa de homicídios do Rio é 23 por 100 mil. Nós já chegamos a taxa de homicídios de 60 por 100 mil. Antes dessa experiência atual, nós estávamos com taxa de homicídios de 40 por 100 mil. Eu acho que o momento atual é mais perigoso, é mais socialmente crítico do que era quando a gente estava com 40 por 100 mil. Porque com 40 por 100 mil a desgraça era para todo mundo. Agora você tem 20 por 100 mil na capital e 45 por 100 mil na Baixada, indo para 40 por 100 mil em São Gonçalo, e assim por diante. E esses bolsões de violência na cidade que se naturaliza. Mas ali também
que é o quê, né? Então a gente tem um momento que é o seguinte, esse anestesiamento que faz com que os brasileiros, nós brasileiros convivamos há muitos anos com 50 mil homicídios, todos os anos, 50 mil pessoas morrem, a gente fala assim, vem o mapa da violência, a gente fala assim, nossa, caralho, 50 mil? Isso aí, que país é esse? E aí passa uma semana, a gente esquece, se surpreende que são 50, essa naturalidade, essa tolerância, essa capacidade que nós brasileiros temos tido de conviver com esse cenário, porque quem morre são realmente jovens, negros, moradores de favelas de periferia, a gente não vê, no caso do Rio de Janeiro agora a gente vê menos ainda do que via. Então a gente tem um momento muito crítico, e eu acho que é esse momento em que, para acabar, eu acho que a gente tem que dizer o seguinte, é possível, é preciso e dá para mudar a polícia. Mudar a polícia é mais fácil do que querer mudar o crime. E se mudar a polícia, a gente vai viver numa cidade mais segura. Obrigado.